Boa noite, pessoal. Então, vamos só retomar o que a gente falou ontem e eu vou utilizar aqui os slides mesmo para a gente retomar o que a gente falou ontem. E aí a gente vai falar hoje sobre criação de branches e também ah, os recursos sociais do GitHub, né? GitHub, hoje em dia, ele funciona como se fosse uma rede social para onde você pode encontrar vários repositórios de código aberto. E você pode então, ontem acho que a gente começou falando sobre, na verdade, a primeira coisa foi o comando git init para poder criar um repositório Git, e depois a gente viu os três diferentes ambientes que a gente tem no Git. Lembrando da gente fazer a separação que o Git ele é um sistema de versionamento de arquivo e o GitHub é um servidor remoto de Git, onde você pode enviar código para lá, tá? E também trazer código do GitHub para sua máquina. Ah, então, nós vimos que o comando git add ele serve para poder trazer coisas que você acabou de editar e levar essas coisas para uma área de preparação. Depois da área de preparação, quando você quer criar uma versão, você dá um commit. E aí isso fica salvo no seu repositório local. Depois, daqui, ó, você dá um git status. Eu vou pular isso aqui, a gente vai fazer daqui a pouco de novo. Depois, quando a gente quer levar o, o que a gente tem, a nossa versão da nossa máquina, e quer enviar ela para o GitHub, nós utilizamos o comando git push. E quando a gente precisa trazer coisas do GitHub para sua máquina, você dá um git pull. E no GitHub a gente tem um histórico de commits, a gente consegue também ver de forma bonitinha, mais ou menos da forma que a gente vê no VS Code, o que é que foi feito de modificação em cada commit. Aqui o comando git pull para poder trazer coisas do GitHub para a sua máquina local. E agora a gente vai falar sobre a criação de branches. Como eu tinha começado a falar ontem, né? Na nossa, ontem, as branches elas servem para poder ramificar o nosso código. A gente teve até problemas porque a gente estava utilizando só uma branch main. O que aconteceu? Qual foi o problema? Se eu não estou errado, o que a gente fez? A gente fez um commit no GitHub e fez um commit na nossa máquina. E quando nós demos o pull, ele não sabia qual que era o commit que deveria vir na frente. Isso é diferente de um conflito que nós temos comumente, tá? Então foi até uma coisa que eu nem esperava. É, ninguém nas equipes, né? Não é uma prática comum trabalhar só com uma branch, porque dá muito trabalho. Tem algumas formas, que é utilizando um comando chamado rebase, mas é bem chatinho, tá? Então, aqui na tela, nós temos três branches, uma representação de três branches. Uma principal, a main, e foi aberto uma branch de bug fix, para resolver um bug. E para resolver um bug. E quando você cria uma branch nova, ela pega aquele commit, aquela versão, e separa de uma versão principal. E aí você consegue fazer todas as suas alterações, e depois você consegue fazer o merge, juntar de novo aquela branch principal. A mesma coisa para a funcionalidade. Você vê que ali embaixo, em verde, tem uma branch feature, que ela foi iniciada, foi feito na main foi iniciada o bug fix, e antes de fazer o merge da bug fix na main, foi feito um novo commit e depois foi iniciada uma branch feature. Depois, na main, foi feito o merge dessa branch bug fix e essa feature depois foi feito também o merge na main. Eu vou explicar melhor para vocês, porque dessa forma, para quem não tem costume, fica um pouco difícil de entender. Mas os três principais comandos que nós vamos precisar
utilizar é o Git branch, o Git checkout e o Git merge. Primeiro, eu vou trabalhar somente com as branches num repositório local e depois nós vamos aprender a utilizar os pull requests. Então, aqui, eu só vou dar, primeira coisa, vou dar um git status para ver se tem alguma coisa. Está dizendo aqui que tem modificações. Ah, tá, esse aqui foi de ontem, né? Vamos só dar um git restore ponto para poder. Isso aqui é porque eu tinha feito o merge ontem nessa branch. Vou jogar um git status. Ok, não tem nada. Não tem nenhuma modificação. Se nós tivéssemos uma modificação aqui, ia ter quando fosse feito o git status, ia mostrar que tinha uma modificação em vermelho. Lembrando, sempre que está em vermelhinho aqui, ó, está dizendo que essa modificação ela não foi enviada para a área de preparação, para a área de staging. Quando eu dou um git add e dou um git status, você vê que ela fica em verde, porque eu adicionei esse arquivo, as alterações desse arquivo index.html na área de preparação. Até aqui, tudo certo? Ver se vocês estão se lembrando. Quiser revisar alguma coisa. Ok. Tá. Se alguém quiser revisar alguma coisa, pode falar. Texto. Ó, esse comando que eu utilizei aqui, ó, git restore, que é o comando que o git restore a gente utiliza sempre que eu quero voltar para uma versão de um certo commit. Quando eu uso o git restore stage e eu passo o nome do arquivo, eu estou dizendo que eu quero tirar esse arquivo da área de staging e voltar ele para o diretório de trabalho. Vou dar um git status de novo. Agora eu vou dar um git restore novamente para poder sumir com essas alterações. Para poder sumir com essas alterações. Ok? Não tem nada. Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer um git branch, primeira coisa. Git branch. E aí ele mostra todas as branches que nós temos. Deixa eu apagar essa branch aqui para fazermos do zero. Então, no seu repositório, quando você der um git branch e você não tiver criado nenhuma outra branch, vai aparecer só a main aqui. Quando a gente digitar git checkout -b, aí eu vou colocar aqui o nome da branch. O que vai ser? Estilização. Geralmente se usa um padrão assim, ó. Feature barra, ou então fix barra, ou então keyfactor barra. E aí você bota depois da barra, né, você coloca o que é realmente que essa branch tá, qual é o propósito que essa branch quer alcançar. Então, vou colocar aqui feature estilização. Okay? Quando é um git branch, agora mostra tanto a main quanto feature estilização. E por esse asteriscozinho, e em verde, se o seu terminal tiver configurado, vai mostrar a branch que você está atualmente. No meu aqui é cheio de firulinha, mas para você saber realmente a branch que você está, é só dar um git branch e ele mostra. Okay? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um commit aqui de estilização. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar qualquer coisa aqui. Classe A, qualquer. E vou colocar aqui class A, certo? Pronto, eu acho que só isso mesmo aqui, por enquanto. E aí, eu vou dar, então, o que é que nós precisamos fazer. Primeira coisa, conferir git status, para ver o que é que foi modificado. Eu vou dar um git edit, tanto no index.html, quanto no arquivo star.html.
Quando eu der um git status novamente, vai mostrar que os dois foram adicionados na área de staging. Depois disso, nós vamos fazer um git commit, estilização do título, ok? Pronto. Então, nós temos esse commit. Tá? Agora, se eu der um git status, não é para ter nada, ok? Bacana. Eu vou agora digitar um git checkout. Antes, deixa eu só fazer uma coisa, né? Git log one-line. Então aqui mostra, ó, aqui ele mostra quando que a gente saiu da branch principal, onde que é o topo da branch principal, no momento que a gente saiu, onde que era, né? E onde que a gente está agora nessa branch feature utilização. O head, quando eu utilizo o comando git checkout, eu estou mudando o head. O que que é o head? O head, ele é como se fosse uma etiquetinha que funciona para dizer qual que é o topo de uma branch. Não, desculpa. Qual que é o local que eu estou olhando. Não é o topo de uma branch, não. É o local que eu estou olhando. Deixa eu mostrar aqui. Melhor. Se você fizer as git log one line menos graph. Tá. Eu tenho que fazer um mesh para poder isso aqui aparecer melhor, né? Mas eu vou. Já vou mostrar de novo esse comando. Vocês vão ver que esse graph aqui, ele vai mostrar quando que você faz ramificação. Por enquanto, ó, o nosso histórico de commit está uma linha reta. Apesar da gente ter feito a ramificação aqui, mas para essa branch ela é uma linha reta. Vou mostrar depois de novo. Mas o que eu estava falando era só que o head é para onde eu estou olhando. Eu consigo dar git checkout, colocar aqui um ID de um commit e ir para o projeto naquela versão daquele commit. Não, o ideal não é fazer isso. O ideal é criar uma branch e fazer essa branch voltar para aquele commit. Boa noite, Caio. Então, vamos recapitulando. Eu criei uma branch, feature, estilização. Eu fiz um commit nela. E agora eu vou utilizar o comando git checkout para voltar para minha branch principal. Voltei para minha branch principal. Quando eu abrir aqui o meu VS Code, eu vou ver que aqui não tem o que a gente fez naquele commit. Tá? Não tem aquela estilização. Deixa eu voltar de novo para cá. Se eu estou na branch feature estilização, nessa branch, ó, tem a classe Azinha aqui e tem coisa escrita no style CSS. Mas se eu estou, né, na branch main, não tem isso. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Ó? Nesse Hello World, eu vou na branch principal. Vejam que está na principal. Eu vou escrever um Olá Mundo aqui. Vou traduzir, né? O que estava escrito Hello World. Então, eu vou dar um git add, index.html. Vou dar um git status novamente. Ó, e a modificação que eu fiz já está na de staging, de preparação. Traduz título. Eu não vou dar o git push agora, não. Certo? Então, quando a gente fizer isso aqui, o online, tem o traduzir título, mas não tem aquele commit que nós fizemos na. Não tem aquele commit que nós fizemos na outra branch. Qual é que é o nome? Feature about utilização. Vejam que nessa branch aqui. Deixa eu colocar lado a lado, que eu acho que fica melhor. Esse daqui é da branch utilização. Git log online. Ó, essa aqui é a branch principal, onde eu fiz o commit traduzir. Essa daqui é a branch de estilização, onde eu fiz o commit de estilização do título. As duas têm em comum esse commit aqui, não? Até o momento.
Então, vamos supor que nós terminamos a estilização. Óbvio que os exemplos que eu estou dando aqui são bem bestinhas, mas é só para dar ideia mesmo, porque para a gente não perder tanto tempo. Agora, o que eu quero fazer? Lembra que eu falei de que a gente precisa de três comandos? O git range, o checkout, esses dois. Nós já falamos. E agora a gente precisa falar do git merge. O git merge, ele serve para quando eu terminei de fazer uma coisa em uma ramificação, eu juntar essa coisa em outra branch, no caso a principal. Então, o que eu vou fazer? Eu garanto que eu estou na branch principal, eu vou fazer um git merge feature estilização. Por que deu isso aqui? Porque é o seguinte, ó. Eu tanto coloquei eu tanto mexi aqui, ó, no colocando a classe nesse título, quanto eu traduzi o que estava escrito aqui dentro. Nesse caso, óbvio que em um código grande, isso ocorre cada vez menos, porque devido ao tamanho dos commits, isso aqui não costuma acontecer tanto. E também se o seu código ele é escrito de forma bem modular, isso aqui não acontece tanto. Ok? São poucas coisas que isso acontece, principalmente em uma equipe que trabalha com desenvolvimento ágil. Então, aqui nesse caso, eu não posso aceitar nem a primeira, nem a segunda, eu tenho que aceitar as duas e ir fazendo manualmente. Então, o que eu vou fazer? Para poder ter tanto a estilização quanto a tradução. Então, eu tenho que fazer. Teria que fazer isso aqui, né? Que eu resolvo manual. Completar o merge. Depois, você vai fazer um negócio que chama merge commit. Vamos supor que você desistiu aqui no meio do caminho, você descobriu que você não quer mais fazer o merge. Você vem aqui, git merge, menos abort. E aí cancela tudo. Mas vamos fazer esse merge. Vou aceitar aqui as duas mudanças e venho aqui manualmente. E aí depois, git commit. Pode fazer aqui usando o merge editor do próprio VS Code, que é mais fácil. Você adiciona aqui as coisas que você quer na área de staging, clica em commit. Ou então, você pode dar. Você, aqui, ó, já, depois que você adiciona aqui as coisas na área de staging, aqui no VS Code, ele já meio que faz um commit para você. Quando, quando a gente fizer isso aqui, menos graph, ó, eu vou deixar maior aqui para vocês consigam ver. Então, essa daqui é a nossa branch principal, nós estamos nela. Essa daqui também é a branch principal, mas no meio do caminho, ó, teve um desvio. Esse traduz título aqui foi da branch principal, mas esse estilização ó, ele foi da branch principal, dá para eu ver aqui porque o asterisco está desse lado. E esse daqui foi dessa outra branch, porque o asterisco está na direita. Então, isso aqui foi feito nessa branch aqui, feature de utilização, e depois foi juntado esses dois commits aqui por meio de um merge commit aqui na branch principal. Uh, Deu para entender? Ficou confuso? Para a gente tentar de novo, se tiver ficado. Para entender? Tá. Ok. Então, uh, de- depois disso aqui, vocês vão perceber, depois de um tempo trabalhando, quando vocês forem utilizar o Git, é que utilizando o GitHub, você faz muitas branches. E se você estiver trabalhando direitinho, você faz muitas branches e acumula muita branch aqui, ó. Então, o ideal é sempre que a sua alteração for aprovada, sempre que você terminou de usar aqui a branch, você vem aqui
git branch, -d, feature, a utilização, né, no caso. Esse -d é para deletar. Então, posso deletar. Depois que você fez o merge, você pode deletar seguramente essa branch. E aí você vem aqui, digita git branch, e aí ela sumiu. Ok? As branches, a maioria do pessoal só conhece forma de juntar branch utilizando o próprio GitHub. Mas é bom saber dessa forma aqui também. Primeiro, porque é assim que funciona, assim que o GitHub faz por debaixo dos panos. E segundo, porque às vezes você precisa fazer uma alteração muito grande que você pode quebrar ela em partes menores. E aí você vai fazendo várias branchzinhas na sua máquina local, junta elas em uma branchzinha maior e você tem o que você queria. Você faz o merge local. Eu costumo trabalhar assim. Divido um pouco. Se eu for fazer uma coisa que é um pouco maior, tento quebrar ela em funcionalidades menores, no mínimo possível, e vou fazendo branches separadas. Óbvio que você não precisa fazer uma branch para um commit, né? São para. Assim, você tem que testar também. Você vai testando, depois você aprende onde que funciona para você. Também bater cabeça, infelizmente. Mas só assim que a gente consegue aprender direito. Então, prosseguindo. Deixa eu ver aqui o que, que eu tenho mais aqui para trazer. Eu acho que já pode falar de pull request, né? Falei sobre como criar uma branch. Falei. Ah, tá. Pronto. Branch remota. Bacana. Então, vamos fazer aqui uma nova branch utilizando o comando git checkout "-b". Existe outro comando para criar branch, que é o para trocar entre branches, que é o git switch, mas eu não costumo utilizar ele, não. Então, vou usar o git checkout mesmo. Então, git checkout "-b". E o que é que a gente pode fazer aqui? Vamos colocar seção sobre. Git, seção sobre. Vamos criar uma seção sobre aqui no nosso texto. É a segunda, o, o Isaac. Mas aí, quando tiver. Eu vou tentar ir dando uma revisada. Mas se você olhar aqui, a partir desse momento também dá para você ver. Eu vou falar um pouco mais sobre o GitHub agora. E também tem um material de ontem e depois você pode dar uma olhada, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Eu vou criar aqui uma seção sobre. Então, eu vou criar aqui, aproveito que vou criar um H2 sobre e vou colocar aqui um div, vou botar só um parágrafo mesmo. Ignorem. Tá, ok. Vou colocar aqui qualquer coisa. Ah, e aí, depois disso aqui, vejam que cada branch que eu crio, ela tem um propósito bem definido. Isso é importante. Vocês vão ver. Eu vou fazer então git status novamente. Vou dar um git add no meu index.html. Vou dar um status novo. Depois a gente vê que ele fica verdinho. Entrou na área de staging. Então git commit. Opa. Git commit. Deixa eu puxar um pouco mais para cá, que eu acho que fica mais fácil de ver. Talvez diminuir só um pouquinho. Tá. Git commit -m. Seção sobre. Quando, quando você está trabalhando em equipe, ao invés de você fazer igual eu fiz, ir aqui na branch principal, na branch main, fazer um git merge na seção sobre e depois fazer e depois fazer um push, o que que você pode fazer? Você pode subir essa branch para o GitHub, GitLab,
Bitbucket, o que você estiver utilizando de ah, servidor remoto de Git, e você vem e digita git push -7 upstream. Deixa eu só dizer, ó. Se você. Eu tô na branch errada, né? Git branch novo. Ó, deixa eu explicar de novo. O que eu quero fazer? Eu quero pegar essa branch aqui e subir ela pro GitHub. Eu não quero fazer o merge dela direto na main. Ok? É isso que eu quero fazer. Então, para eu fazer isso, o que é que eu preciso me atentar? Eu preciso. Eu preciso entrar nessa branch. Então, para eu garantir que eu tô nela, eu dou o comando git branch, ver se tem um asteriscozinho aqui do lado. E depois, se você vai ver que quando você digitar git push, da primeira vez, não vai funcionar. Por que que isso acontece? Se você ler aqui a mensagem, ele fala que essa branch não tem um upstream branch. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem uma branch lá no GitHub correspondente a essa. Uma branch remota. Então, o que você faz? Você vai utilizar esse comando aqui, ó, pode só copiar. Se você der um git push e não der certo, é porque a sua branch é nova. Aí você só copia o comando git push -7 upstream origin, que é o repositório. É só isso, só explicando para você mesmo. E o nome aqui que vai ser criado da branch. Você faz isso e, ó, ele vai te dar até o linkzinho aqui para você criar o pull request. Create a pull request for, crie um pull request para o nome da branch, visitando esse link. Então deixa eu abrir aqui o navegador para vocês. Tem que ser esse navegador aqui. Deixa eu colocar aqui. Ok. Então, quando eu acessei o link que estava aqui, ó. Quando eu acessei o link que estava aqui, ele mostra essa página aqui, que é uma página de criação do pull request. E diz todos os commits que a gente está trazendo. Vejam que aqui tem 1, 2, 3, 4 commits. Vamos ver aqui na branch. Quantos commits que eu dei? Git log, one line. Eu só dei um commit nessa branch. Mas por que veio 4 commits aqui? Ó, vamos vir aqui no nosso repositório. Vou abrir aqui. Esse aqui é o nosso repositório. Na branch principal, eu vou olhar o histórico de commits. O último commit foi um update index.html. Então, vamos caçar ele aqui. Ó. Vamos lá na branch principal. Git log online. Vou botar o gráfico também. Ó, vejam que eu não fiz o push daqui para cima. Tá? Então, como eu não fiz o push daqui para cima, o GitHub não sabe que existe isso aqui. Daqui para cima. Ele sabe que existe daqui para baixo. Ele não sabe que existe isso. Então, eu teria que ou ter feito um pull, um push, ou então eu posso só fazer esse commit aqui mesmo e ele vai pegar esses commits e jogar na branch principal. Mas ele vai ter achado que esses commits vieram nessa daqui, ó. Mas não tem problema, ok? Então, você vem. Tem duas opções, né? Ou você vem aqui no link que ele te entrega lá no terminal, ou então você pega aqui, ó. Você vem aqui na parte principal, você vem por requests e aparece aqui em cima. Quando é recente, né? Quando é um novo. E aí, você consegue ver, ó, todas as branches aqui, ó. Aqui é a principal. Você vinha em ver branches. No caso, eu só criei uma branch extra, que foi aquela seção sobre. Vamos entrar aqui nela. Nós conseguimos ver o histórico de commits e confirmar que ele é igual a isso aqui, ó. 1, 2, 3 commits. 1, 2, 3 commits. Ah, tá. Tem o merge commit, mas ele não. É porque eu tô na branch principal. Checkout, feature, sessão sobre.
Então, 4 commits desde a última atualização, né? Desde o último push. E são exatamente os 4 que estão nessa branch. Então, o que vai acontecer? Você vai vir, então, no link que ele te dá quando você faz quando você seta, você faz um push nessa branch aqui, a seção sobre. Você vai poder ter um títulozinho, seção sobre, vou escrever assim. E aqui você consegue colocar, formatar o texto. Ó. O GitHub ele utiliza um estilo de formatação que chama Markdown. E você pode colocar tanto código aqui. Você consegue tanto colocar código aqui, quanto texto, adicionar links, adicionar imagens e tudo mais. Mas aqui no meu caso, eu vou colocar isso aqui, ó. Vou colocar só os tracinhos para poder fazer os bullet points dizendo aqui que eu adiciona a de título, pode botar assim, título, seção sobre, texto, seção sobre qualquer coisa. Só para mostrar aqui para vocês. Okay? Então, quando eu clicar aqui em criar pull request, agora vai aparecer ó, no seu repositório um númerozinho 1 aqui. Ó. O que esse númerozinho 1 está dizendo? Está dizendo que um desenvolvedor, no caso eu, quer fazer, quer trazer modificações da branch feature seção sobre para a branch principal. Pode ser para qualquer outra branch, ó, mas aqui eu estou fazendo para isso. Tá? Se vocês acessarem qualquer repositório open source, um que eu gosto de dar um exemplo é o esqueci o nome. É o Roadmap. Roadmap. Aqui, ó, Developer Roadmap. Se você ver, isso aqui, ó, são os pull requests. Pois tanto de gente aqui querendo adicionar coisa. Vamos entrar no primeiro aqui. Esse cara aqui, ele adicionou um, um game developer, um roadmap para ser um desenvolvedor de jogos. Então aqui ele escreveu um monte de coisa aqui. Deixa eu ver. Fez um commit. Você consegue ver aqui o commit que ele fez. Ah. Agora, as issues. Não tem lá no nosso repositório, mas as issues, elas servem para você tanto fazer reporte de bug, como tem aqui, dar uh, sugestão de o que fazer, ou então, esse cara aqui, ó, feature request é quando você está requisitando que eles façam a funcionalidade, né? Dando uma dica, uma sugestão também, né? Bugs, acho que nesse aqui só tem essas tags, mas você consegue criar outras tags, ó. Tá aqui, você consegue ver todas. Uh, isso daqui, Help Wanted, é quando uma pessoa. É a mesma coisa de bug, é quando alguém quer uma ajuda. Tem várias coisas aqui. No seu repositório, você pode criar suas próprias labels. Pode criar suas próprias. E para os pull requests também dá para você utilizar label. Deixa eu ver aqui se eles usam. Aqui, ó, tem algumas aqui. Esse aqui é só para dizer que é automatizado. Mas, enfim, eu tô desviando do assunto. Então, quando você terminar o pull request, aqui nesse caso sou eu que vou aprovar o pull request. Mas, geralmente, vai ser alguém da sua equipe, ou seu chefe, ou não sei. Mas, geralmente é outra pessoa. Você não costuma aprovar o seu próprio pull request, não. Porque... Opa, só um segundo, pessoal. Então, nunca você vai aprovar o seu pull request, não. A não ser que se você esteja um projeto muito pequeno, ou então seja só você trabalhando, você está utilizando pull request só por boas práticas. Tá bom? Então, o seu chefe provavelmente ele vai vir aqui
vai abrir aqui os arquivos e vai ver aqui, ó. Ele vê o seu código e ele marca aqui como visualizado. Se ele vê alguma coisa que tá ruim, ele vem e bota um comentáriozinho. Depois ele, se esse aqui tá bom, visualizado. Mas esse aqui ficou ruim. Ficou ruim. Entendeu? E depois ele vai te dar aqui um parecer aqui, ó. Aprovado ou reprovado. Isso aqui, nesse caso aqui é só um comentário, né? Mas vamos aprovar aqui esse pull request para a gente ver. O que a gente espera? A gente espera que esses commits aqui sejam adicionados na branch principal. É isso. Então, vamos lá fazer isso. Merge pull request. Confirme o match. Pronto. Você vê que ele já dá uma opção aqui para você de deletar a branch. Calma aí, já vou mostrar isso para vocês. Mas antes, vamos chegar na branch principal e vamos ver o que aconteceu. Ó, os commits que a gente esperava realmente foram adicionados aqui. E foi criado esse commit aqui adicional que ele só está dizendo que foi feito um merge da branch feature, seção sobre, na branch main. Uh, assim, vocês lembram que ontem, não sei se todo mundo que está aqui, acho que a maioria que estava aqui ontem, mas vocês lembram que ontem a gente utilizou o GitHub Pages, que eu subi o nosso arquivozinho index.html para o GitHub Pages? Então, vocês lembram? Quiser usar? Sim, sim. Então, o que acontece? Eu falei para vocês que quando você faz um push na branch principal, vai aparecer lá no site as alterações que você fez. Aqui, ó, ele tá fazendo o build, tá subindo o que você fez para o GitHub Pages. Ó. Ele mostra aqui. Se der um bug, vai mostrar aqui. Ok? Então, para a gente saber se deu certo, vamos pegar o nome aqui do repositório. Ó, já tem aqui o que a gente adicionou sobre e esse lore isso aqui. E também a tradução, né? Ontem só tinha o Hello World. Olha que bacana. E como eu falei, dá para você utilizar o seu projetinho React também aqui. Uh, isso aqui chama de integração contínua, né? Você faz só o commit, o push, e aí você já tem. Se você tiver teste na sua aplicação, você pode botar para o GitHub, testar sua aplicação, e só aprovar uma branch, só aprovar uma branch, um pull request, se, se passar por todos os testes. Ou seja, se algum desenvolvedor fez besteira e você tinha uma suite de teste automatizado, quando ele tentar fazer o push, o GitHub vai passar um tempinho, vai processar e vai dizer: ah, não, você fez besteira. Esse teste aqui falhou. Isso é integração contínua. O, então, a integração contínua, você usa GitHub Actions. Isso daqui, pessoal, é uma mão na roda. Para quem já trabalha, se você não usa nenhum tipo de integração contínua, não usa Jenkins, você devia dar uma investida nisso aqui, porque economiza muito tempo. Tá? E não é uma coisa que custa caro, porque o do próprio GitHub ele te dá muitas horas para você poder rodar gratuitamente. E você também pode fazer a sua própria integração contínua na sua empresa se você tiver um servidor usando outras ferramentas, né? Como o Jenkins. Mas isso é para outra hora, conversa para outra hora. Então, o que a gente tinha aqui, depois, como todos os commits eles já estão na branch principal, o que eu posso fazer? Eu posso só vir aqui no meu pull request, depois que eu fizer o merge, e deletar branch. E aí, a branch que tinha aqui, quando eu der um F5, ela vai sumir, ó. Olha que bacana.
tem como você configurar aqui no próprio GitHub, tem como você configurar aqui regras, rule sets, nem aqui não. Tá aqui, ó. Deletar automaticamente as branches, né? Branch head. Que é agora, se eu deixar isso aqui habilitado, depois do meu pull request, do meu próximo pull request, o que vai acontecer é que ele já vai deletar automático. Não vai aparecer essa opção, já vai deletar automático. Vai só aparecer a mensagem que foi deletada. Ok? No GitLab, ele te dá uma opçãozinha. Toda vez que você vai fazer um pull request, você quer que delete. E depois que o pull request seja aprovado. Bacana, né? Deixa eu só. Então, aqui, né? Como eu mostrei. Depois que nós fazemos o push de uma branch nova, ela aparece aqui no. Ela aparece no GitHub como uma nova branch. Você consegue visualizar quais foram as alterações e como que estão os arquivos naquela branch. Você consegue fazer um pull request. Depois do pull request aparece uma opção para deletar. Aí depois do merge, aqui só tá mostrando, né, que as alterações foram incorporadas. Isso aqui é o merge local, eu já mostrei para vocês, mostrei antes. Conflitos de merge também já mostrei. E tem esses comandos git reset e git restore. Opa, abri na coisa errada. Vamos então. Eu falei para vocês que depois que nós fazemos o pull request, a gente pode deletar a branch seguramente, tanto no GitHub quanto a gente pode deletar local. Então eu vou vir aqui, git checkout main, eu vou vir para minha branch principal, vou dar um git branch e eu vejo que ainda tem essa branch aqui. Então eu vou dar um git branch -d, certo? E aí essa branch sumiu. Bacana. Era isso que a gente queria. Tem só um outro detalhe aqui. Eu vou trazer isso aqui para cá e nós podemos ver aqui o histórico de commits. Vejam que esse aqui é na branch principal, tá? Vejam que todos os commits que estão aqui, eles estão aqui também e somados aos commits da branch seção sobre. Isso aqui aconteceu porque quando eu fiz a branch seção sobre, já não, eu não tinha feito não tinha enviado isso aqui para o GitHub. Ou seja, o, o GitHub ele acha que isso aqui veio dessa branch aqui, da branch seção sobre. Quando eu fizer um push, então, como esses commits já estão aqui, não vai acontecer nada. Vai só mostrar uma mensagem dizendo que foi atualizado aqui, git push. Ó, tá, deu até um erro. Foi rejected because. Ah, tá, aconteceu aquele mesmo erro de ontem. Eu tinha feito um commit no GitHub e não tinha feito o. Eu fiz esse commit aqui, ó, update index.html, e não puxei as alterações, tá? Então, o que eu posso fazer? Deixa eu só pegar aqui esse commit. Cherry pick. Deixa eu ver se ele me dá aqui uma opção para não ter que fazer isso aqui. Um segundo. Ah, vou ter que dar um git pull force. Ah, tá aqui, ó. Pronto. Ah, não, tá aqui. Esse comando aqui, pessoal, o git cherry pick, ele é utilizado em situações muito específicas. Ele é utilizado quando eu tenho um commit na minha branch principal, certo? Que ele não. Ele é utilizado quando eu tenho um commit no meu repositório local. E quando eu tenho. Desculpa, deixa eu reformular. Quando eu tenho um commit aqui no GitHub, ó, eu tenho esse commit.
e ele não existe aqui no local, na minha máquina. Só que eu já fiz coisa depois disso. Ou seja, o Git vai acabar se perdendo. Então, por isso, eu uso esse comando git cherry pick, que ele vai puxar, trazer só esse commitzinho aqui, vai trazer só ele, ao invés de trazer tudo, vai trazer só ele, e eu vou colocar ele no lugar certinho. No caso, eu vou deixar isso daqui. Eu posso vir aqui no próprio VS Code, adicionar as mudanças e fazer o push. Agora deu outro problema. Se você tiver certeza do que você está fazendo, você pode usar esse comando git push force, mas ele vai fazer com que exatamente o que tem aqui na sua máquina local fique o que está lá no GitHub. Você pode usar ele nesse caso, não tem problema. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Pra ver se deu certo também, né? Ó, você vê que não modificou nada aqui na, na página principal, mesmo eu fazendo commit na main, tá bom? Eu só utilizei isso mesmo porque acabou dando esse descompasso. Mas geralmente isso não acontece porque você não utiliza a branch main. Você não dá push na branch main. Nunca, tá? Inclusive, se tem alguém na sua equipe que gosta de ficar dando push na branch main, principalmente de trabalho, você vem aqui, ó, nas regras, você consegue criar uma nova regra de branch. Você escolhe aqui que o nome da branch é main e você consegue colocar restrições. Então, ó, require fazer que seja obrigatório um pull request antes de fazer o merge. Você pode também colocar aqui que precisa de aprovação de alguma pessoa. Por exemplo, sei lá, duas pessoas da sua equipe precisam aprovar o seu pull request para poder ele ser incorporado, tá? É isso. Você consegue criar uma regra para não dá para fazer push na branch main, no caso, né? E também nas outras branches você pedir um pull request. No caso, né? Aqui, né? Você vai adicionar aqui. Deixa eu explicar de novo. Se você colocar isso aqui, você não vai conseguir fazer um push na branch main. Se você colocar aqui, ó, main, e você adicionar essa regra, você não vai conseguir fazer um push na branch main. Você vai precisar fazer um pull request, fazer igual eu fiz aqui. Fazer um pull request. No meu caso, se eu testar aqui, não vai funcionar porque eu sou dono do repositório. Tá? Então, se você for o dono do repositório, você pode acabar dando bypass nisso. Você pode acabar burlando isso. Então, deixa eu só conferir aqui no git pull, git status, ok, git cherry pick. Ah, pode. A gente pode dar uma olhada, acho que isso aqui. Bacana. Então, depois disso aqui, pessoal, a gente já está se encaminhando aqui para acabar. Eu queria mostrar algumas coisas que são interessantes, tanto para gerenciamento de equipe, quanto as funcionalidades sociais do GitHub, tá? Eu vou começar, na verdade, com a primeira coisa aqui, mostrando para vocês o programa GitHub Student Pack, tá aqui, ó. GitHub Student Developer Pack. O e-mail institucional da UFC, ele lhe dá muitas vantagens. Uma delas é isso aqui. Eu vou colocar aqui para vocês no chat de interação. GitHub Student Developer Pack. GitHub. Vou colocar aqui para vocês, aí depois vocês dão uma olhada, que é o seguinte, vão ter acesso a tudo isso aqui, ó, ao GitHub Copilot, e essas outras coisas que são cursos, que são hackathons, mas isso aqui é tudo virtual, né? Mas o que realmente eu uso é isso aqui, ó, é o GitHub Copilot. O que que acontece?
sei se vocês perceberam, mas quando eu digito aqui alguma coisa, às vezes vem um autocomplete bem longo, né? Então, por exemplo, se eu digitar aqui, uh, Lore Y, ó, tá aí, ó. Ele vem aqui um monte de coisa. Isso daqui é como se fosse um chat GPT, só que específico para autocomplete de código. Ok? Uh, vocês podem utilizar isso. Óbvio que aqui eu estou utilizando só para gerar texto, mas você pode escrever utilizando um comentário dizendo que você quer card. Lá, assim. Não sei se isso aqui ele vai pegar, mas você pode escrever um comentário. E aí, geralmente, quando é em linguagem de programação, fica melhor. Mas mesmo assim, deixa eu, sei lá, criar aqui um main.py bfs search. Eu coloquei ali o que eu queria e vou ver o que ele me traz. Às vezes, ele fica só. Ó, ele fica em loop, fica repetido, ó. Isso é bem ruim. Mas quando você está programando e quando ele tem um contexto maior, ele consegue trazer um autocomplete bem legal, tá? Então, é interessante vocês usarem isso. E também, quando você utiliza o GitHub Student Pack, né? Isso aqui, ele te dá horas para você executar coisas ações aqui de integração contínua. Talvez quem se aprofundar mais vai ver que isso aqui é bem legal. Que é o que eu falei, né? Você pode utilizar para você instanciar a máquina lá no próprio GitHub e fazer com que ela rode os testes da sua aplicação, fazer com que ela rode algum script, alguma coisa que você precisar. Você mesmo pode fazer. Tá? Uh, ele tem também alguns reportes de segurança. Se você quer dizer, se você quer ser notificado se existe alguma falha de segurança nos pacotes que você está utilizando. É, tem alguns pacotes que você desenvolve, sei lá, em JavaScript, que ele lhe dá alertas de segurança aqui. Então, deixa eu ver aqui, esse meu pacote, ele meio que está arquivado, tem um monte de alerta de segurança. Isso aqui é tudo de biblioteca que eu não atualizo. Mas é só vir lá no. Isso aqui serve tanto pro pip do Python, pro JavaScript, pro NPM do JavaScript, não sei, mais algum outro gerenciador de pacotes. Mas isso também é interessante. Aí ele manda e-mails. Se você não configurar direitinho, fica chato. Então por isso que nem é legal deixar habilitado. Que mais? GitHub Student Pack, certo. E. Só um segundo. Então, para você fazer isso aqui, é só você logar com o seu e-mail da UFC e a cada 2 anos ele pede uma verificação. Eu não sei se é a cada dois, mas acho que agora é um ano, na verdade. Ele pede para você verificar o seu e-mail e algumas vezes ele pede para poder mandar a matrícula. Mandar. Aí você manda só uma foto do comprovante de matrícula da UFC. Você emite lá no próprio Siga. Ok? Pessoal, tem alguma dúvida que vocês queriam tirar? Senão eu vou abrir aquele. Eu vou só mostrar o comando git reset. E aí eu queria abrir aquele joguinho. Eu queria que depois vocês testassem, na verdade. Se tiverem alguma dúvida. Tudo ok, mas Ok? pode prosseguir. Bacana. Então, ah, deixa eu só fazer aqui. Eu vou fazer um commit aqui qualquer. Eu vou adicionar aqui um outro texto, um H2 aqui. Vou dar um git status novamente. Ver. Quando fica em vermelho é porque eu tenho uma modificação que não foi adicionada na área de preparação. Então,
Vou dar um git add no arquivo index.html. Foi adicionado na área de preparação. E aí eu posso fazer um commit. Novo H2. Ok? Vejam que se eu precisasse sumir com esse commit, eu fiz alguma coisa que não deu muito certo, eu posso pegar isso daqui, ó, vou pegar esse último ID e eu quero dizer para o Git que eu quero voltar para quando era esse commit aqui, ó. Então, eu venho e digo git reset, ok? Quando você digitar git reset, você vai ver que as modificações que você tinha feito aqui, ó, elas ainda estão aqui, mas parou de ser um commit. Deixa eu fazer de novo. Dá um git status, git add index.html, dá um git status novamente, a de preparação, git commit, -m, novo, H2. Dá um git status novamente, e aí não tem mais nada para fazer o commit. Depois disso, quando eu vou vir o ID do commit que eu quero voltar para aquela versão. Aí eu dou um git reset e eu passo o, o commit. Depois de fazer o commit, quando eu dei git status, não tinha nada para poder fazer commit. Quando eu dou o git reset, eu vou dar um git status novamente e tem alguma coisa para fazer commit, que era justamente o que a gente tinha feito nesse commit aqui, ó. Para eu poder sumir com isso, git restore, ponto. Ou poderia ser git restore e passando o arquivo index.html. Okay? Uh, lembrando aqui, de novo, quando eu crio e arquivos, uh, script.js, do git status, o git restore ele só funciona para arquivos que estão sendo rastreados pelo Git, pela pasta Git, né? Ou seja, os arquivos que quando eu dou git status aparecem tracked, se eu der um git restore ponto aqui, não vai funcionar. Eles vão continuar aqui. Então eu tenho que usar um git clean -f, porque f de file, para arquivo, e -d, que é para pastas, né? Directories, né? Quando eu fizer isso, sumiu tudo. Hum, a outra coisa só que eu queria falar, que do próprio GitHub mesmo, é que você tem um quadro de projetos que você pode criar. Eu tenho fotos do quadro de projetos aqui. Você tem um quadro de projetos que funciona igual o Trello. Só que a vantagem disso aqui é que uma issue ou um pull request, eles podem aparecer aqui no seu quadro de projetos. Ou seja, se o desenvolvedor, sei lá, se eu estou trabalhando em pull request, eu posso arrastar o cartãozinho do pull request para in progress aqui, ó. Como se fosse lá no Trello mesmo, o to do. E você consegue ver isso também por outras visualizações, como prioridade, por tamanho da tarefa. Você pode classificar as tarefas em médio, grande, pequeno, né? E, e essas visualizações elas tornam bem fácil de você ver o que você tem para fazer, tá? E só relembrando, né? As issues, elas ah, são como se fosse um pull request, só que eu não estou enviando código. Um issue é só texto. Então, eu vou abrir aqui um issue. Problema na estilização. O texto está saindo da tela. Aí, eu posso vir aqui na minha página. Eu posso tirar aqui uma print.
Posso colocar aqui. Fica porque tá branco, né? Mas deixa eu tirar aqui uma foto assim, sei lá. Colocando aqui. Você pode só arrastar a foto para a tela que ele já faz o upload automático. E aí, então você colocou aqui isso aqui. Você consegue também colocar no pull request. Ah, colocar um título. Problema na estilização. Ver a pré-visualização, né? Então vai ficar assim depois que eu fizer o submit. Se vocês tiverem dúvida, como que faz a estilização, não do HTML, né, no caso aqui que eu estou me referindo, mas a estilização dessas caixinhas aqui do próprio GitHub, você vem aqui, ó, estilização Markdown. E aí ele mostra para você como que você faz cada uma das possibilidades de estilização, como que é. Consegue colocar código, consegue colocar tudo. E, além disso, por você poder colocar algumas tags HTML, ele te dá uma flexibilidade muito grande de você utilizar as coisas. Então, a galera faz umas readmes, o arquivo daqueles readme, muito bonito. Ah, então, que depois você faz a issue, ela aparece aqui na lista das issues. Quando a gente tinha feito o pull request, ele aparece aqui nos pull requests. Você consegue ver também os pull requests antigos que foram fechados. Você consegue aqui o código. Aqui é o quadro de projetos. E também existe uma wiki. A wiki, ela pode servir para documentar o seu código. Eu vou criar uma página assim mesmo. Salvar aqui. Então, aqui vai ter a documentação do seu código. Quando você clicar aqui na wiki, ele mostra. Você pode adicionar, que é um footer, né? Você pode adicionar outras páginas. Pode adicionar outras páginas. Texto da página teste. E aí, as pessoas da sua equipe podem vir colocando aqui novas páginas e tal para documentar as funcionalidades, tá bom? E isso daqui, ó, fork, estrelinha e watch, isso aqui, essas três coisas são o seguinte: a estrelinha, ela serve para quando você vê um repositório de outra pessoa e você pensa assim, eu preciso revisitar isso daqui a alguns dias. Eu achei isso aqui muito legal. Então você vem bem aqui, dá uma estrelinha, ou então você pode. Tem aqui as listas, né? Você pode colocar aqui para você poder ver depois, ou criar uma lista diferente. Mas isso aqui serve para você se lembrar, ou então marcar um repositóriozinho como que você gostou. Quando você vem aqui na página do principal do Git, você vê aqui que tem algumas pessoas, ó, quando você dá uma estrelinha, ele fala, mostra para a sua comunidade que você gostou desse repositório. Tá? Quando você cria também um repositório, quando você segue alguém. E isso daqui, ó, o Watch, ele serve para. Tem algumas opções aqui, mas ele basicamente serve para o seguinte: você tem um repositório da equipe, ou então da empresa que você trabalha, ou então alguma outra coisa, algum outro repositório, que você sempre que tiver novas alterações, novas discussões, você quer ficar a par disso, você quer saber o que está acontecendo no repositório, você pode marcar aqui como watch, e aí, eu não tenho um exemplo aqui agora, porque eu não estou utilizando tanto o GitHub, utilizando mais o GitLab, mas quando você faz uma alteração, aparece também aqui para você, na página principal. E outra coisa, o fork, ele serve, ele vai ser mais um extra aqui, que eu nem preparei para poder falar para vocês. Mas o fork, ele serve o seguinte, para você criar uma cópia sua de algum repositório. Deixa eu ver se eu tenho algum fork aqui. Página principal. Sei lá. ah, eu não tenho nenhum que dá para mostrar para vocês. Mas quando você. Então eu vou fazer aqui. Vamos supor que você quer contribuir.
você quer contribuir para esse repositório aqui, ó. Vamos supor que eu quero contribuir para esse repositório aqui. Eu venho e faço. Se eu quiser saber todas as notificações desse repositório, eu clico aqui em Watch e boto para mostrar todas as atividades, ou então alguma coisa específica. Se eu quero ser notificado só de issues, só de pull requests, e discussão, release, alerta de segurança. Mas se eu quero fazer uma cópia desse repositório, eu venho aqui, clico Fork. Aí vai ser como criar um repositório mesmo. Eu posso colocar aqui uma descrição diferente e um nome diferente, mas vai ser uma cópia da branch principal do repositório Developer Roadmap. Então, quando eu clicar aqui para criar o fork, ele está criando aqui. Geralmente não demora esse tempinho assim, não. Tem. Depois que você criar, você vai ver que não é mais o nome desse cara aqui, barra Developer Roadmap. É Isaías barra Developer Roadmap. Tá? Então, eu peguei tudo que tinha naquele repositório e copiei, certo? E aí, uh, eu posso subir minhas alterações aqui nesse repositório mesmo. Quando eu subir, só vai acontecer. Eu mesmo posso aprovar os pull requests que eu fizer nesse repositório. E, só vai aparecer as coisas para mim. Não vai subir no repositório lá, nesse aqui, o original. Mas, quando eu vim aqui, quando eu for fazer um pull request, eu vou ter a opção de fazer um pull request para a branch principal desse do Developer Roadmap, que é o original. Deixa eu fechar. Tá. Então, se eu tiver feito alguma alteração, vai ter aqui os commits que tem na minha branch master, tem na minha branch principal, mas não tem no Developer Roadmap. E aí eu vou fazer uma descrição, eu vou poder criar um pull request, fazer uma descrição do que eu quero e enviar para o cara lá, para poder ele aprovar. Tá? E a outra coisa, esse daqui, sponsor, é se você quiser. Pessoal, tem muita gente que que vive só de repositório, assim. A pessoa tem um repositório famoso e ela vive de doação para poder ela continuar alimentando aquele repositório. Então, esse sponsor aqui é para você patrocinar um repositório de alguém, dar um dinheiro. Deixa eu só trazer então. Eu acho que no mais era isso, pessoal. Lembrando que eu acho que eu já passei tudo aqui para vocês. Deixa eu trazer aqui o canal de interação. É, tem tanto o livro ProGit, que ele tem uma parte dele em português, não tá tudo. Eu acho que se vocês quiserem, vocês conseguem contribuir para esse livro aqui, ele tá no GitHub, para poder fazer a tradução dele em português. Você consegue baixar ele em PDF também. E aí ele te dá, pelo menos o básico do Git. E te ensina a trabalhar com GitHub também. Ok? Ah, além disso, quais foram as outras coisas que eu trouxe? Foi esse joguinho de aprenda Git Branching e os exercícios da W3C. Então, isso aqui, por exemplo, para poder verificar a versão, você vem aqui, coloca o comando. Se você não souber, esse aqui ó, é para inicializar um repositório Git. Se você não souber, você vem aqui e clica em mostrar a resposta. Tá? Deixa eu botar aqui para outro. Git status, ou para mostrar o status. E aí você pode fazer. Depois tem alguns outros que são mais complicadinhos. Mas. Ah, faltou uma coisa. Só uma coisinha mesmo. Ah, eu acho que eu já cobri quase tudo. Falta só uma coisa mesmo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ah, se existem alguns arquivos, você que trabalha, sei lá, ah, com, com Java, com. Pronto, em C. Para quem já programou em C ou C++, não sei. Depois que você compila,
ele gera para você um arquivo executável. Esse arquivo executável, não se sobe ele para o GitHub. Não se sobe nenhum tipo de arquivo que você não consiga versionar, tá? Você não consiga... que ele não seja texto mesmo. O arquivo exe, o arquivo executável, ele é um monte de 0 e 1. E não faz sentido enviar isso para o GitHub. Se a partir do código eu consigo... se a partir do código eu consigo versionar ele, né? Então, o que você pode criar? Git ignore, certo? Eu quero ignorar tudo que seja .exe. Então, eu criar aqui um teste.exe. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho que fazer. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui uma. Você pode vir só no Google, git ignore, sei lá, ó, eu já tenho até pesquisa minha aqui, git ignore c. Vamos copiar isso aqui e vou colocar aqui no nosso repositório. Então vamos ver aqui. Ó, isso aqui são todas as extensões que ele vai falar pro Git para não subir pro GitHub. Ou não versionar no Git, mais fácil. Deixa eu ver se tem um exe aqui. Tem, ó. Executáveis, exe. Exe no Windows, Alt no Linux e Mac. Então, depois que nós fizemos isso aqui, git ignore, você vai... quando você der quando você der um git status, ele não vai mostrar se existem modificações nesse arquivo. Vamos supor que aqui tinha, sei lá, teste. Assim, certo? E depois tinha teste de isso aqui. Para ele tanto faz, porque ele vai ignorar, o Git vai ignorar os arquivos que tem essa extensão, ou então os arquivos que estão dentro de uma certa pasta. Aqui ele está ignorando os arquivos que estão dentro da pasta .tempversions. Ó, você vê que no VS Code ele fica um pouquinho cinza. Você está dando para ver por causa do contraste, mas fica um pouquinho cinza. E não aparece aqui, ó, para você fazer o commit. E nem no Git status. E você consegue. Deixa eu só ver se eu acho isso aqui. .files. Você consegue também criar na sua máquina um git ignore que serve para a máquina inteira. Aqui, ó. Git ignore global. Eu tenho aqui um que é um git ignore que serve para a máquina inteira. Então, na sua máquina toda, você quer ignorar todos esses arquivos, que são alguns arquivos que utiliza no seu sistema operacional, que é importante você colocar, né? Os arquivos que usam no seu sistema operacional e que não vão servir de nada para o seu projeto, o seu repositório. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para o slide. Então, nós temos o livro ProGit, nós temos os exercícios da W3C, que é interessante, mas o que eu recomendo mesmo é vocês darem uma olhada nesse joguinho. Tá? É isso que eu gostaria que depois vocês dessem uma olhada para vocês aprenderem um pouco mais. Mas com tudo que eu falei aqui, tem também o link do slide, que está no canal Interação. E tem todos os links que eu mostrei aqui, inclusive do livro, como conseguir a conta de estudante do GitHub. E a Letícia também mandou o link da frequência. Então, eu queria pedir que vocês assinassem. Ok? E, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora e também ao pessoal do CA pelo convite. Muito obrigado, pessoal. A gente Oi, que gente. agradece, Zélia. Muito obrigada mesmo, viu, Isa, por ter ajudado a gente a construir esse momento. Obrigada também pro pessoal que está aqui participando. Eu queria abrir o chat agora para quem quiser dar uma palavrinha, né, sobre o que achou, se achou interessante, o que pegou mais em relação ao minicurso. Tanto da aula de hoje, quanto em relação ao minicurso como um todo mesmo. E muito obrigada, viu, gente, por terem participado.
Lembre pessoal, de responder o formulário de presença para garantir o certificado. É muito importante. qualquer feedback é bom, pessoal. Já é a terceira vez que eu tô falando sobre esse assunto. Não na UFC, na UFC é a segunda vez, mas já é a terceira vez e eu sempre gosto, se vocês conseguirem dar um feedback depois. O que vocês acharam, tá? E também. Isaías, Oi. eu queria elogiar a sua didática. Tipo, ontem eu não pude participar, né? Vim participar hoje. E mesmo assim eu consegui compreender. Eu gostei muito, viu? Parabéns. Obrigado. É, pois é, pessoal. É, quem também quiser depois conversar, tem o meu LinkedIn. Vocês pesquisam lá, Isaías Machado. Ou então manda mensagem aqui no Discord também. Quem quiser trabalhar com desenvolvimento, tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu puder ajudar. O link do que, ô, Caio? Ah, deixa eu colocar. Vou pedir permissão aqui, pessoal, do CA, vou colocar o link aqui do meu LinkedIn, tá? Minha propaganda aqui. Deixa eu tirar aqui compartilhamento de tela. Eu vou colocar aqui nesse chat aqui mesmo. Não colocar no de interação, não. Tá bom? Vocês querem falar mais alguma coisa, pessoal? Do CA? Não sei se tem mais. Yara, Letícia. Agradecer mesmo. A gente vai disponibilizar no YouTube depois. Foi gravado de 2 dias. E Ah, é isso. tá bom. Tem um pessoal aqui que eu conheço, o Castro, o Gutenberg. ah, Obrigado aí, o resto do pessoal também, por ter participado. Acho que deve ter algum pessoal aí que foi meu aluno de monitoria. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal.